têm direito a foro privilegiado. São eles os deputados João Paulo Cunha, do PT, Valdemar da Costa Neto, do PR e Pedro Henri, do PP. Os demais réus deveriam ser julgados pela Justiça Comum. Segundo o advogado, isso não atrasaria o julgamento. O que vai acontecer é que o processo vai pronto para um juiz natural decidi-lo e dar a sua sentença, condenatória ou absolutória ou desclassificatória. É possível até que uma sentença dessa seja dada antes do final desse julgamento plenário, onde faltam muitos passos a serem dados. Outros 2 advogados reforçaram o pedido. O Procurador-Geral da República se manifestou contra o desmembramento. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento da questão de ordem. O relator do Mensalão, Joaquim Barbosa, reagiu com impaciência. Disse que o Supremo já discutiu e decidiu pelo julgamento de todos os réus em conjunto. O mais alto tribunal do país decidiu longamente. Eu não vejo razão, me parece até irresponsável voltar a discutir essa questão. E mais, foi dito aqui da tribuna que a questão não foi debatida sob o prisma constitucional. Ora, o tribunal tem uma súmula sobre o assunto, meu Deus. Mas o ministro revisor Ricardo Lewandowski concordou com os advogados e defendeu o desmembramento do processo. O Supremo também pode errar, quer na arte de proceder, quer na arte de julgar, de Sua Excelência o ministro Marco Aurélio. E decidindo, não há a quem recorrer. Joaquim Barbosa reagiu com irritação e seguiu-se uma discussão acalorada entre os 2 ministros. Me causa espécie Vossa Excelência se pronunciar pelo desmembramento do processo quando poderia tê-lo feito há 6 ou 8 meses. Me causa espécie que Vossa Excelência eventualmente queira entraria em questão de ordem. Queira impedir que eu me manifeste, não é? Um ano de preparação desse julgamento. Presidente, eu quero que Vossa Excelência me garanta a palavra. Vamos ouvir o voto do eminente. Eu como revisor, eu como revisor, ao longo desse julgamento, farei valer o meu direito de manifestar-me sempre que entender que isso seja necessário. E também quero... O revisor é deslealdade. Bom, ora... Vamos ouvir. Eu acho que é um termo um pouco forte que Vossa Excelência está usando. E já está prenunciando que esse julgamento será muito tumultuado. Lewandowski defendeu o desmembramento do processo ao longo de 1 hora e 15 minutos. Com isso, o cronograma dos trabalhos previstos para a primeira sessão teve que ser alterado. O ministro ressaltou, entre outros argumentos, que a Constituição garante aos réus sem foro privilegiado o direito a recorrer da sentença, o que não acontece quando o julgamento é feito diretamente no Supremo, a última instância da Justiça brasileira. O ministro argumentou também que o desmembramento não iria atrasar o julgamento, porque o caso está pronto para ser julgado. Lewandowski foi vencido por 9 votos a 2. O ministro Dias Toffoli, que teve a presença no julgamento discutida nos últimos dias, votou esta questão preliminar com a maioria, contra o desmembramento. Com isso, não se espera mais que ele tome a iniciativa de se declarar impedido. Vários ministros destacaram que o desmembramento era uma questão vencida. O desmembramento desse processo já foi objeto de resolução deste plenário em mais de uma oportunidade. Não se pode, no mesmo processo, voltar atrás. A marcha é para frente. Lembraram o papel do Supremo Tribunal Federal. Esse processo só está chegando ao seu termo, com as dificuldades que nós estamos a ver, com todos esses incidentes, porque ficou concentrado no Supremo Tribunal Federal. E que a transferência para a Justiça Comum atrasaria o julgamento. Se nós remetemos agora este processo a outro juiz, é verdade que ele está pronto, mas só para este juiz começar a ler o processo, ele vai levar pelo menos
Se for um bom locutor de corrida de cavalo, ele vai levar pelo menos mais de 6 meses para poder entender o que é que se passa. Com o resultado, ficou decidido que todos os 38 réus serão julgados pelo Supremo. Depois que o plenário do Supremo decidiu manter o julgamento de todos os réus do mensalão, a defesa apresentou um outro pedido, que foi negado pelo próprio presidente do Supremo, o ministro Aires Brito. A questão nem precisou ser levada à votação. Isso permitiu que, logo em seguida, o relator do caso, o ministro Joaquim Barbosa, começasse a ler um resumo do processo contra os acusados. A sessão foi retomada depois que os ministros decidiram deixar para amanhã a fala do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. A acusação é feita por ele e pode durar até 5 horas. Advogados dos réus pediram que o plenário analisasse novamente um pedido para uso durante o julgamento de um telão para projeção de informações. O pedido já tinha sido negado ontem e atrasaria ainda mais o cronograma do julgamento. O presidente do Supremo, o ministro Aires Brito, se irritou e negou. Eu indefiro a questão de ordem, Vossa Excelência. Eu não sustentei, presidente. Mas eu indefiro. Com mais de 5 horas de atraso, o relator do processo, o ministro Joaquim Barbosa, começou a leitura do relatório dele. Joaquim Barbosa relembrou a participação de cada um dos réus no mensalão, os crimes dos quais eles são acusados, conforme a Procuradoria-Geral da República. E recontou a história do mensalão, segundo a denúncia do procurador. O Procurador-Geral da República narrou na denúncia uma, aspa, sofisticada organização criminosa dividida em setores de atuação que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude. O relator lembrou ainda que, segundo a denúncia, faziam parte do núcleo central do esquema o ex-ministro José Dirceu, o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares. Tiveram por objetivo principal, no que concerne ao núcleo integrado por José Dirceu, Delúbio Soares, Silvio Pereira e José Genuíno, garantir a continuidade do projeto de poder do Partido dos Trabalhadores, mediante a compra de suporte político de outros partidos políticos e do financiamento futuro e pretérito, pagamento de dívidas, das suas próprias campanhas eleitorais. Joaquim Barbosa também falou da não inclusão do ex-presidente Lula no processo. Tendo em vista a insistência da defesa do réu Roberto Jefferson em alegações repetitivas, nós resolvemos, na quinta questão de ordem, que não era o caso de se processar esta ação penal contra o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Joaquim Barbosa descreveu o passo a passo de todo o processo ao longo desses 5 anos, inclusive os depoimentos e as perícias. E ele também falou da defesa dos réus. Todos os réus negaram em seus interrogatórios a prática dos crimes que lhes foram imputados. Segundo o ministro Joaquim Barbosa, os réus Delúbio Soares e Bispo Rodrigues admitiram em suas defesas a prática de Caixa 2. Os advogados de José Dirceu, de Delúbio Soares e de José Genuíno declararam que não há provas contra seus clientes no que diz respeito aos crimes de que são acusados no processo do mensalão. Os advogados disseram que confiam na absolvição dos 3 pelo Supremo. Amanhã, o Procurador-Geral da República vai fazer a acusação aos réus. Roberto Gurgel conversou com a imprensa logo depois da sessão de hoje. A repórter Camila Bonfim conta como foi. Boa noite, Camila. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. A sessão terminou há cerca de 1 hora depois da leitura do relatório resumido do ministro Joaquim Barbosa. E na saída, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, disse aos jornalistas que só não pediu o impedimento do ministro Dias Toffoli para não atrasar ainda mais o julgamento. Dias Toffoli foi advogado do PT de 95 a 2000. Também foi ex-assessor, ele é ex-assessor do ex-ministro José Dirceu, que é um dos réus na ação. E a namorada do ministro foi advogada de 2 réus.
Amanhã, a sessão deve ser dedicada à leitura da acusação feita pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. A expectativa é que ele apresente os motivos que levaram o Ministério Público a concluir que o Mensalão foi uma sofisticada organização criminosa. O tempo de sustentação oral para Roberto Gurgel é de 5 horas contra os 38 réus do Mensalão. E essa manifestação do MP é muito aguardada porque vai tornar públicos indícios e provas que serviram de base para a acusação. Essa leitura do Procurador-Geral da República deve tomar toda a sessão desta sexta-feira. Por isso, a expectativa é que os advogados só comecem a apresentar as defesas dos acusados na próxima segunda-feira. Márcio. Camila Bonfim, as informações ao vivo de Brasília. Uma homenagem hoje no Recife marcou os 23 anos da morte de Luiz Gonzaga. Sanfoneiros de todas as idades se reuniram numa vigília gonzaguiana para tocar sucessos do Rei do Baião. Os meus olhos ficam querendo chorar. O encontro também teve palestras sobre a vida e a obra do cantor, que completaria 100 anos no dia 13 de dezembro. A data vai ser festejada em outros eventos ao longo do ano. Algumas das obras mais importantes da história da arte poderão ser vistas numa exposição que começa neste fim de semana em São Paulo. A repórter Neide Duarte acompanhou a montagem da mostra. A primeira tela a aparecer é quase uma síntese do impressionismo. A ponte japonesa e o Lago das Ninféias, de Claude Monet. A pintura veio de Paris, do Museu d'Orsay, com outras 84 telas para a exposição Impressionismo, Paris e a Modernidade. Pelo valor da embalagem, se imagina o valor do conteúdo. Cada uma das telas viajou numa caixa feita sob medida. Estas caixas têm 6 camadas protetoras com densidades diferentes e um isolamento térmico. Elas vieram de Paris em 6 voos diferentes. Quando chegaram a São Paulo, passaram 48 horas num lugar secreto para se aclimatar. Só agora estão sendo abertas, como antigas arcas de lendários tesouros. Vieram 8 Renoir, 7 Monet, 3 Cézanne, 1 Degas, 4 Gauguin, 1 Van Gogh, 3 Manet, entre tantos outros. A curadora francesa que escolheu as obras para a exposição no Brasil diz que para ela está sendo uma aventura e uma redescoberta ver as telas tão próximas umas das outras, muito diferente do que acontece no Museu d'Orsay. É uma volta ao passado. O prédio que abriga a exposição é do começo do século XX. As salas foram pintadas com tons fortes numa ambientação do século XIX. Essas cores, na verdade, fazem realçar o fundo dos quadros, essa coisa mais calorosa, bem próxima. A exposição está dividida em 2 partes. Paris é uma festa, mostra a cidade moderna e a vida urbana. As cenas da vida burguesa, por Renoir. A garçonete num café-concerto, por Manet. Um outro módulo é dedicado aos artistas que saíram de Paris e buscaram a inspiração no campo, como Pissarro. Aqui também estão os trabalhos de Gauguin em Arles, Cézanne e as paisagens da Provença. Formas que anunciavam uma nova transformação na arte. E essa exposição espetacular vai estar em outubro no Rio de Janeiro. Quem não puder ir a São Paulo agora terá ainda uma chance no Rio a partir de outubro. Imperdível. Há 27 anos, as doações para o projeto Criança Esperança têm ajudado a construir um futuro melhor para milhares de crianças brasileiras. Como a Bruna, de Belo Horizonte. Faz 4 anos que eu frequento o Espaço Criança Esperança e eu faço atividades de balé, natação, hip hop e inglês. O Espaço Criança Esperança não serve só para fazer atividades, também serve para encontrar amigos e também fazer amigos. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2012 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2012 020. E para doar R$ 40,00, ligue 0500 2012 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. Os brasileiros que vivem no exterior só poderão doar pela internet.
E a gente lembra que a sua doação é depositada diretamente na conta da Unesco e não pode ter dedução fiscal. E assim nós encerramos esta edição do Jornal Nacional. Você terá outras notícias no Jornal da Globo depois de Na Moral. Boa noite. Boa noite, até amanhã.